Glória a Deus. Por gentileza, eu gostaria que vocês abrissem a nossa Bíblia no capítulo de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 1, o verso é o 41. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, prometo ser bem rápido e objetivo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Volta lá mais uma vez. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, não sei vocês, mas eu, toda vez que viro o ano, no início do ano eu faço projetos, planos, metas. Acredito que mais pessoas façam isso também. Este ano eu vou entrar na academia, este ano eu vou perder alguns quilos, este ano eu vou servir melhor ao Senhor. Quem é assim também? E com o passar do tempo, as circunstâncias da vida, algo que acontece, não, aquilo que projetamos, aquilo que nós colocamos como meta, não se realiza, nós nos frustramos. E ao nos frustrarmos, queremos achar um culpado, culpar alguém ou algo. Eu não realizei isso por culpa do meu trabalho, eu não realizei isso por culpa do pastor que não me deu a oportunidade, eu não fui à igreja por culpa do irmão que não passou na minha casa. Sempre queremos achar um culpado. Mas nessa história, eu aprendo com um homem chamado Zacarias. Zacarias era um homem sacerdote que servia a Deus no templo. Tempo este que ele servia, chamado período interbíblico. Interbíblico, para mais conhecido por muita gente, é aquela folha branca entre o Velho Testamento e o Novo, onde Deus fica 400 anos sem falar. Mesmo Deus não falando, Zacarias servia a Deus todos os dias. Eu aprendi com Zacarias que ele não servia a Deus, pastor, para ser servido. Ele não servia a Deus por aquilo que ele pode fazer, mas por tudo que ele era. E eu quero profetizar nesta noite de hoje na tua vida, que você servirá a Deus não pelo que ele pode fazer, mas por tudo que ele já fez pela tua casa, por tudo que ele já fez pela tua família, por tudo que ele é, pelo seu filho que entregou na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, você servirá a Deus com excelência. Eu quero ver você dar trabalho para o pastor Rogério, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu quero entrar no louvor. Pastor, eu quero olhar carro. Pastor, eu quero servir a Deus, em nome de Jesus, com o meu melhor. Independente de qualquer situação, você vai servir a Deus, amém? E o interessante dessa história, pastor, Zacarias, um sacerdote, servia a Deus, independente se ele falava ou não. E ele tinha dificuldades também, como eu e você temos. Ele já avançado em idade, acredito eu que mais de 45 anos, a sua esposa Isabel era estéril, não poderia ter filhos. E é o sonho de todo homem ser pai. E Zacarias todo dia servindo ao Senhor, mesmo Deus não falando, amém? E o mais interessante, se você pegar para pesquisar o significado do nome Zacarias, é Deus se lembrou. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus se lembra. Não, diga mais forte: Deus se lembra. Deus se lembra. E o momento mais interessante é que o que? Zacarias, ele está servindo a Deus no templo, e o anjo do Senhor vem falar com ele. O mais legal é que o anjo do Senhor vem falar com ele, não quando ele está dormindo, não quando ele está trabalhando, mas sim quando ele está servindo a Deus, pastor. Sabe o que eu aprendo nessa história? Quando você está servindo a Deus, Deus conhece o seu coração, porque o anjo diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ei, eu quero te dizer algo nesta noite. Quando você estiver servindo a Deus, Deus lembrará da sua casa, Deus lembrará dos seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, a sua família, da sua cura, aquilo que você entregou na mão do Senhor. Você não vai precisar clamar, você não vai precisar pedir oração para fulano, você vai servir ao Senhor, e no momento de servir ao Senhor com alegria, Deus se lembra da tua casa, Deus se lembra da tua vida,
Deus se lembra dos teus sonhos. Eu quero falar para você nessa noite: levanta a sua mão. Uma mão é pouco para que eu vou profetizar. Em nome do Senhor Jesus, este ano será o melhor ano da tua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, Deus se lembrará de tudo aquilo que Ele te prometeu, porque nada impossível é para aquele que crê. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Mas Vitor, o que você leu não tem nada a ver com o que você está falando. Você diz que Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no ventre. Você que conhece a história sabe muito bem. Aqui Maria já tinha recebido a visita do anjo, onde o anjo disse: olha, você dará à luz ao menino chamado Jesus. E a sua prima Isabel já está grávida de 6 meses daquele que preparará o caminho. Pastor Douglas, eu fiquei pensando nessa história aqui, quando o pastor Regis pregou num domingo retrasado. O interessante é que quando Maria chega com Jesus na barriga, perto de Isabel, João Batista se mexe no ventre. Deus falou comigo: Vitor, tudo que você colocar a presença de Jesus vai começar a se movimentar. Quando você coloca a presença de Jesus, os seus sonhos começam a se mover. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que você coloca a presença de Deus, em nome de Deus, começa a acontecer. Coloque a presença de Jesus na sua casa, coloque a presença de Jesus na sua família, coloque a presença de Jesus no seu trabalho. E digo mais, ele diz assim, ó: não só começou a se movimentar, mas foi cheia do Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. Você carregará a glória em nome de Jesus. Por onde você passar, algo novo vai acontecer, porque você carrega a presença de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Amém. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a Sagrada Escritura: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se assentem. Os irmãos lá atrás estão me ouvindo razoavelmente bem? Amém. Irmãos, nessa pequena introdução, eu quero dizer a vocês que
os pastores, os evangelistas, quando eles têm a oportunidade, particularmente na nossa igreja, eles fazem com excelência, pelo Espírito Santo de Deus, e fazem muito bem, quando entregam a palavra de ousadia, palavra de edificação, palavra de bênção. A igreja precisa, amém? Mas o Senhor me incumbiu, e eu quero dizer isso com todo carinho e respeito para vocês, me incumbiu de estar pastor de vocês. Então, às vezes a carne de pescoço sobra para mim. Sabe quando faz aquela panela de frango com alho queimado, aquele cheiro bom? Você já comeu o frango da minha esposa? É fantástico, é maravilhoso, aquele cheiro bom. Em casa, se você chegar por último, tem 7 lá. Cadê a Júlia? Tem 7. Não chega por último na panela do frango, senão você vai ficar com o pescoço. Tem gente que ama. Tem gente que ama. Mas a gente usa o termo carne de pescoço, porque não tem carne. É o tutano, é o osso. Tem gente que gosta. Não é, Douglas? Tem gente que gosta. Eu não gosto. Então a gente também fala, Regis, que o pastor sênior da igreja, o pastor titular, ele fica nessa incumbência do ensinamento. E às vezes alguém diz o seguinte, como eu ouvi de manhã: o senhor estava bravo hoje, né? Não. Porque a palavra de exortação, ela também é necessária, ela também é bênção. Porque você pode sair daqui hoje, irmão Ricardo, com a tua intenção mudada, com um raciocínio que você tinha montado na sua mente, uma estrutura de pensamento, ela pode desmoronar hoje através da palavra. E o evangelho, a pregação que ela não confronta, mas apenas afaga, não é evangelho. Eu estou falando de confronto. Confrontar as nossas estruturas de raciocínio, nosso pensamento. Eu não estou falando que eu vou te insultar, não. Mas pela palavra, se você for confrontado nesta noite em alguma área da sua vida, eu vou ficar muito feliz, independente de você gostar ou não inicialmente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai germinar essa semente no teu coração. Amém? Amém, igreja? Eu dispensei o pessoal da música, porque o som misturado não dá, não é? O tema da palavra que o Senhor ministrou no meu coração é guerra civil. Repete comigo: guerra civil. A guerra olhou no espelho, o que ela viu? Foi boa essa? A guerra civil. Mas só para quebrar o gelo, irmãos, o Senhor plantou no meu coração desde ontem essa palavra, e isso não saía da minha cabeça. E quando eu penso na minha cabeça, fica. E eu fui pesquisar, e eu fui entender as diferenças de guerras. Existe guerra civil, e existe guerra fria, existe guerra nuclear, existe guerra mundial. Você provavelmente já ouviu falar de guerra mundial. Olha, nós estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial. Você já deve ter ouvido falar também da Guerra Fria, que durou na década de 60 até os anos 80, entre Estados Unidos e União Soviética.
Você deve ter ouvido falar de conflitos civis, guerra civil, guerra mundial, onde os países, os continentes, eles brigam entre si, se aliam por um motivo, por um pedaço de terra, ou pelo petróleo, enfim. Você também já deve ter ouvido falar de guerras isoladas, por exemplo, como a guerra que nós estamos vendo agora em Israel, na Ásia, o que está acontecendo naquela região no Oriente Médio. Mas o que o Senhor plantou no meu coração foi guerra civil, e eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Uma guerra civil é um conflito armado entre grupos de uma mesma nação, ou entre países que se separaram de um mesmo estado. Numa guerra civil, ela pode ser motivada por alguns fatores. Por exemplo, diferenças étnicas, diferenças religiosas, fatores multiculturais, disputas políticas, busca por recursos econômicos, busca por controle de território, derrubada de um governo. As guerras civis podem envolver a participação popular, além das forças armadas daquele país que se levantam contra aquele governo. Amém, pessoal? Então, isso é guerra civil. É um conflito dentro de um país. Ele não envolve outro país, outra nação. É algo de dentro de casa. É algo que acontece dentro da nação. Movimentos populares, movimentos de revolução populares se levantam contra um governo, presidente. Estados de dentro de um país se revoltam contra um governo presidencial, federativo, e então eles resolvem se rebelar e se levantar contra. Então há derramamento de sangue, há conflitos para todo lado, e nós entendemos isso. Alguns exemplos de guerra civil: Guerra dos Farrapos, Revolução Federalista, Revolução Constitucionalista de 1932, a Guerra Civil Americana também precisa ser mencionada, e a Guerra Civil Espanhola. Amém, pessoal? Eu estou explicando, ensinando para os irmãos, muita gente sabe, daqui a pouco vai ficar bom. Por favor, vamos aprender um pouquinho aqui de história bíblica e geografia também. Para contextualizar com a palavra, irmãos, escutem, por favor. Eu prometo ser rápido por causa do tempo e por causa do som. Eu queria que vocês firmassem aí a atenção de vocês. Trazendo isso dentro de uma estrutura bíblica, nós olhamos para algumas situações dentro da palavra, algumas guerras que foram permitidas por Deus de serem travadas no meio do povo de Deus. Por exemplo, quando o povo se rebelava contra Deus, Deus levantava um inimigo para vir e guerrear contra Israel. Vocês se lembram disso? Isso aconteceu com Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Aconteceu também com Assuero. Aconteceu com o rei da Síria vindo contra Israel e fazendo guerra contra Israel. As guerras eram desnecessárias, mas o povo se revoltou, se rebelou contra Deus, se dobrou diante de outros deuses, e Deus os entregou à sua própria sorte. E existe uma batalha, uma guerra civil, um conflito interno que me chamou muita atenção, e o Senhor disse à minha alma: fale sobre isso, porque um conflito que precisa ser evitado é o desta família aqui. Amém? Nós vamos para a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21, do verso 9 ao verso 16. Gênesis 21, 9 ao 16. Diz assim:
Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Eu vou te explicar isso já. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe ao menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Para explicar isso, irmãos, nós precisamos voltar um pouco, porque esta Sara, que manda a escrava embora, e tem o consentimento de Abraão e de Deus para mandar ele embora, essa mesma Sara faz o seguinte, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha escrava, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Terceirização. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Amém? Primeiro ponto importante, irmãos, antes de entrar no contexto de cada personagem dessa história, um conflito, uma guerra foi gerada dentro de casa aqui. Sara provavelmente disse a Abraão, como diz a palavra: eu já estou velha, Deus fez a promessa, mas ela até agora não se cumpriu. O que você está esperando ainda nesse Deus? Os costumes das mulheres já não existem mais em mim. Eu tenho um plano, eu tenho a minha serva que ainda pode gerar filhos. Deite-se com ela, deite-se com ela, e o filho que ela gerar será o nosso filho. Aqui entram alguns fatores que eu queria abordar com você. O primeiro personagem dessa história é Sara, o segundo é Abraão, o terceiro é Agar, o quinto é Isaque, e o quinto é Isaque. Eu quero falar um pouco desses 5 personagens e como eles vão gerar aí, alguns vão sofrer consequências, outros vão gerar as batalhas, as guerras dentro de casa, as batalhas, e você vai se encontrar dentro disso. Aleluia. O primeiro ponto importante que eu quero ressaltar com você nesta noite, que conselhos equivocados, motivados
por complexos e traumas, vão gerar conflitos, vão gerar guerras. Nós estamos falando de Sara. Sara, ela dá um conselho equivocado para o seu marido. Mas o que motivou ela a dar esse conselho para Abraão? Ela dá esse conselho porque ela é estéril. Porque provavelmente o desejo de Sara não foi cumprido como nas outras mulheres. Provavelmente as pessoas diziam naquela época: você não pode gerar porque o teu Deus te amaldiçoou. O teu ventre está seco. As suas trompas, os seus ovários estão secos. Provavelmente Sara carregava isso consigo, e isso a traumatizou. E todas as vezes que tocava no assunto de filho, provavelmente Sara dizia: não, para, eu não quero ouvir mais. Talvez você está aqui nesta noite nesta condição. Talvez não seja a esterilidade, mas seja alguma área na sua vida que você não quer mais ouvir falar, porque morreu, acabou. Você está traumatizado com isso. E esse trauma que foi gerado em você por causa da demora, porque disseram que ia acontecer e não aconteceu, porque te prometeram no trabalho, porque a tua família, porque Deus, porque a igreja, porque esposo, e não aconteceu. Isso fez com que você não quisesse mais ouvir a respeito. Sabe-se lá Deus o que gerou os traumas, o que dispara, como eu disse esses dias, os gatilhos emocionais da sua vida. Quando falava em filho para Sara, os gatilhos emocionais eram disparados, e ela dizia: para, não quero mais ouvir sobre isso. Eu ouvi isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e até agora não se cumpriu. O Senhor te trouxe nessa noite chuvosa para te curar aqui. Eu não sei quais estão sendo os gatilhos que estão sendo disparados para que você se omita, para que você dê conselhos errados, para que você seja uma pessoa amarga. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu sou o teu pai, que conheço a sua trajetória. Eu sou o teu pai, que conheço os seus desejos. Todos os seus desejos estão diante de mim. Então não te preocupe, assim diz o Senhor: eu entrarei com providência e vou limpar da sua mente os dias maus. E a minha palavra em Lamentações 3, 21 e 22 vai se cumprir na tua vida. Você vai permitir que apenas entre na sua memória o que te traz esperança. Fala para o teu irmão de lado: você recebe essa palavra? Olhe para mim um instante. Você percebe que por causa dessa dor, isso gerou um descontrole em Sara, a ponto dela dar um conselho para o seu marido. A promessa estava sobre ela, não é para Agar. A promessa está sobre Sara. A promessa está sobre o ventre de Sara. Você tem que esperar o tempo da maturidade, da maturação. Pelo amor de Deus, entenda isso. Você precisa esperar o tempo da maturação. Está amadurecendo. Deus está mandando te dizer: está amadurecendo, calma. Não vai inventar pretextos
para resolver do teu jeito. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Ele simplesmente cumprirá o que Ele disse. Seja com 120 anos, Sara, seja com 140 ou com 150, você vai gerar. Fala para alguém aí: não existe nada impossível para Deus. Pergunta para o teu irmão: que chuva é essa, irmão? Aleluia. Repita comigo, por favor. Abraão. Vamos lá para Abraão. Repete, por favor. Vontades enrustidas. Mais alto, por favor. Vontades enrustidas que encontram um álibi perfeito para serem executadas. Repete. A gente está falando de Abraão. Qual seria a atitude de Abraão quando Sara dá esse conselho para ele? O que você faria, irmão, se você tivesse uma colaboradora dentro da tua casa e a tua mulher dissesse para você: olha, eu não posso te dar filho, mas vai lá na colaboradora, faz um filho com ela, e esse filho que ela gerar, que ela conceber, vai ser o nosso filho. Ela é nossa escrava, é nossa colaboradora, vai morar com a gente para sempre. O que você faria, varão? Eu tenho certeza que os homens casados desta igreja diriam o seguinte: você está louca? Olhe para mim, por favor. Você está maluca? Você está mandando eu me deitar com outra mulher? Que plano é esse que você tem? O nosso Deus, Ele disse que iria fazer, e você está me dizendo para me deitar com Agar. Onde você está com a cabeça, Sara? Mas não. Olhando para a palavra, estudando a palavra, nós chegamos à conclusão que se Abraão aceita de imediato o plano de Sara, é porque havia um desejo enrustido no seu coração. E ela era escrava, não tinha relevância alguma. Era um plano perfeito aos olhos de Sara, aos olhos de Abraão, mas não eram perfeitos aos olhos de Deus. Pode ser perfeito para você, pode ser perfeito para o teu marido, para a tua esposa, pode ser perfeito para quem for, mas se não for perfeito para Deus, a gente quer sobrepor o nosso planinho sobre o plano de Deus. Você está percebendo, irmãos? Por favor, eu não estou aqui, irmãos, dizendo que você precisa 24 horas. Você chega num determinado momento, você vai falhar, você vai errar, não tem jeito. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Mas existem situações como essa, que nós precisamos dizer: aqui não. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir, querendo a sociedade, querendo os inimigos, querendo quem quer que seja ou não, mas ela vai se cumprir na minha vida. Mas o que acontece com a gente? Muitas vezes nós estamos igual a Abraão e Sara.
O desejo está no coração de Abraão. Sara, ela está com o seu complexo aflorado, os seus traumas aflorados. Ela está vendo que os dias dela estão diminuindo, ela está enfraquecendo a cada dia. Ela tem um plano, e Abraão tem um desejo. Você já ouviu o termo, juntou a fome com a vontade de comer? Casou. O pecado se encontrou com seu parceiro aqui. Tome cuidado com os seus desejos enrustidos. Tome cuidado com a iniquidade que ainda não deu a luz ao pecado. Tome cuidado com aquilo que você carrega dentro de você, porque o diabo pode estar preparando um plano perfeito para você colocar para fora e destruir toda a promessa que foi dirigida sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Tome cuidado. Nós precisamos subjugar os nossos desejos. Talvez você não fala para ninguém, mas o teu desejo é adulterar, é conhecer outra mulher, é conhecer outro homem. O desejo é ir embora de casa. O desejo é colocar a mão naquilo que não é teu, naquele trabalho. O desejo, o seu desejo, aquilo está ardendo dentro de você. Ninguém está vendo, ninguém vai descobrir. E quando é oferecido para Abraão, ele não pensa duas vezes. Ele simplesmente abraça. Aleluia. Ele encontrou um álibi perfeito para pecar, uma desculpa perfeita, um momento perfeito para pecar. Olhe para alguém do seu lado e diga: o Senhor está te contemplando. Repita comigo: Agar. Eu quero falar aqui de subserviência cega. Subserviência cega. Você vai me dizer o seguinte: mas o Senhor está falando de uma escrava, ela não tem voz, ela não tem como debater com os seus senhores, ela simplesmente obedeceu. Ela obedeceu uma ordem equivocada, maliciosa, que contrariava os princípios dos seus senhores, e mesmo que fosse para a morte dela, ela deveria ter se manifestado. Subserviência, irmãos, é o ato de cumprir ordens de forma humilhante. A pessoa que é subserviente, ela cumpre o que é mandado, mesmo que for tudo, ela cumpre tudo, mesmo que for algo humilhante. Ela não se manifesta para não sofrer represálias, para não sofrer retaliações, ela simplesmente obedece. O Senhor não levantou você para ficar calado e ficar obedecendo tudo que o sistema te impõe. Talvez na escola estão dizendo, na escola dos seus filhos, está dizendo: isso aqui é o que os teus filhos e todos os alunos vão aprender esse ano. Vai ter que engolir goela abaixo informações sobre gênero, informações sobre identidade, de gênero, todo tipo de informação. Eles vão ter que saber que não existe só homem e mulher. Eles vão ter que saber que existe outros gêneros. O menino pode ser o que ele quiser, a menina pode ser o que ela quiser, e você subservientemente obedece, fica quieto, abaixa a cabeça. Um irmão me procurou esses dias e disse o seguinte: pedi as contas do meu trabalho. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Eu trabalhava em tal lugar, e o patrão disse o seguinte: olha, o pessoal do dia, você trabalha à noite, o pessoal do dia, eles colocam uns números a mais aí na fatura de tal prefeitura. Então você, quando vier aqui abastecer, você precisa colocar também. É uma ordem. E pressionaram ele uma vez, duas vezes,
3 vezes. Porque a gente divide depois o lucro com o secretário. Sabe o que ele fez, irmãos? Como eu disse, ele pediu as contas. O que você está fazendo por um Pix? O que você está fazendo por uma noite de prazer? O que você está fazendo que as redes sociais estão te mandando fazer? Que o governo está te mandando fazer? E você está obedecendo cegamente? Você não é capacho do diabo. Você não é capacho de sistema. Você foi levantado como voz profética neste tempo. E mesmo que seja só dentro da tua casa, ou seja para uma nação inteira, não interessa. Mas você foi levantado como voz profética. E todo profeta que se preze, ele denuncia. Ele não aceita. Não aceita suborno, não aceita propina, não aceita se vender, não aceita se deitar, não aceita contar mentira. Ele é profeta do Altíssimo. Em o nome de Jesus, que toda subserviência, todo ato humilhante que você está passando no seu trabalho, porque estão te humilhando lá e você está calado, todo ato de subserviência no meio da tua família, por causa da tua fé, você está sendo humilhado. Eu vou abandonar Jesus, aí eu não sou mais. É tudo que o diabo quer. Mas o Senhor está dizendo para você: se posicione, porque todos verão a minha luz na tua vida, e eles vão querer saber o que acontece com você, porque você prospera, porque você cresce, porque você tem saúde, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Agora, nos ambientes seculares, no nome de Jesus, prefira perder o emprego do que se submeter à sujeira, ao esgoto que Satanás tem imposto sobre essa sociedade poluída e nas trevas. Você anda na luz e não em trevas. Posicionamento. Sara dá o conselho. Imagina Sara todo dia nos ouvidos de Abraão. Durante 5 anos, você precisa mandar ele embora. Você precisa mandar ele embora. Abraão argumentava: mas foi você que mandou eu me deitar com ela, e agora você está querendo mandar ele embora com a criança. Você precisa mandar ele embora. E todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quantos varões aqui já passaram por essa fase? A mulher todo dia: olha, você é isso, você é aquilo, o gás é isso, você é aquilo, você precisa corrigir, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você é homem, é um saco de batata, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, batata, saco de batata. Imagina isso, 5 anos. Abraão falou assim: chega, vou falar com o papai. Obrigado, Senhor. Senhor, eu sei o que eu fiz. Eu deveria ter dado um basta. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter me imposto, eu deveria ter barrado, eu deveria confiar também na promessa. Mas o senhor sabe que os dias da minha mulher estavam difíceis e me pegou no momento de carência, eu fui e me deitei com Agar. Não justifica o meu erro, mas fazem muito tempo que Sara está dizendo: manda a escrava embora, o filho dela não vai herdar junto com o meu, manda ele embora, manda ele embora. Deus falou assim: ai, eu estava esperando você me procurar, Abraão. Você reconheceu o teu erro, reconheceu a tua falha, então faz o seguinte: faz o que Sara está mandando. Ou seja, mulher, nesse caso, tinha razão. Você percebe o que gerou aqui?
um conselho errado por causa de trauma e complexo, uma vontade enrustida de Abraão de ser pai, e ele estava vendo também que não iria ser com a sua esposa, e o desejo da carne aflorado, uma subserviência cega de Agar, que não questionou, simplesmente se deitou com o seu patrão e viu uma oportunidade enorme de herdar também, junto com o seu futuro filho, as coisas. E agora, irmãos, o desequilíbrio que isso gerou. Nós vamos falar de Isaac. Escute isso, por favor, e eu estou terminando. O pecado gerado provocou desequilíbrio e guerra no ambiente. O pecado gerado, o pecado produzido, gerou desequilíbrio no ambiente. Já não dava para conviver mais. Já não dava mais para ter relacionamentos. Agar agora se sentia também a esposa de Abraão. Ismael se sentia, o filho de Agar com Abraão, ele se sentia no direito de humilhar e provocar Isaac, porque a promessa se cumpriu. Deus não mudou o curso, Deus não mudou o seu discurso, Deus não mudou a sua palavra. Mesmo Abraão errando, Deus cumpriu a promessa. Agora, Sara ficou grávida, Isaac nasceu, e agora tem um elefante na sala de estar. Quem é esse elefante? Ismael. Ismael está grande, maior do que Isaac, e ele começa a provocar, começa a humilhar o menino. Sara toma uma decisão: vamos mandar embora, você precisa mandar embora, você precisa mandar embora essa escrava com o seu filho. Abraão obedece com dor no coração. Olha o desequilíbrio que o pecado gera, que a desobediência gera. Olha a guerra causada por causa de um desejo que não soube esperar a hora certa. Quantos entendem essa palavra? Por favor, levante a sua mão. Talvez o teu desejo está te sufocando. Talvez você está com uma ansiedade demasiada para realizar alguma coisa. Talvez você está com a faca e o queijo na mão para dar uma virada na sua vida. Só que é de uma maneira estranha, uma maneira que você nunca viu antes, e você está tentando ter um álibi e dizer que é Deus na causa. Aleluia. O desequilíbrio agora no ambiente era total. Tudo por causa de uma ação precipitada. Tem gente aqui nessa noite que está prestes a tomar uma decisão que vai mudar, aleluia, a atmosfera e o ambiente da sua casa. Deus está dizendo para você: tome cuidado. Você não me consultou a respeito. A tua vontade está falando mais alto do que a minha voz. E quando as nossas vontades falam mais alto do que a voz de Deus, geralmente nós estamos pegando um atalho. Essa história de Abraão e Sara e Agar fala de atalhos. Tome cuidado com os atalhos. Deus tem um caminho reto, Deus tem um caminho de justiça iluminado até a tua vitória. Não tem atalhos. Quantos entendem essa palavra? Digam amém. Então agora Isaac está sofrendo por causa de um ambiente desequilibrado, motivado e gerado pelo seu pai e a sua mãe. E por último, nós precisamos falar de Ismael, porque Ismael também é um vulnerável junto com Isaac.
As nossas ações, elas não estão contidas, elas não ficam restritas apenas a nós. Quem está ao nosso redor geralmente sofre por causa das nossas decisões equivocadas. Eu estou chamando você para reflexão nessa noite. Eu estou convidando você para refletir nessa noite sobre como está sendo as suas ações diante de Deus. O que está acontecendo com o teu relacionamento com Deus, a ponto de você desprezar ofertas maravilhosas, entre aspas, dizendo, e dizer: eu vou ficar com um pouco, eu vou ficar com o mínimo. Como está o seu relacionamento com o Pai? Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para essa igreja. Deus fez uma promessa para a tua casa, que a tua casa seria casa de bênção, que a tua casa iria prosperar e prosperar muito, que não ia faltar nada para você. Mas você consegue esperar? Você consegue não antecipar as coisas? Porque Deus dará uma saída para tudo. Deus tem uma saída para tudo. Não desequilibre os ambientes da qual você faz parte. Não gere terremotos por causa de decisões equivocadas. Quem é o teu melhor conselheiro? É o teu amigo, a tua amiga? Ou é o Espírito Santo? Sabe por que nós estamos errando muito nos dias atuais? Porque nós esquecemos do quarto secreto com Deus. E as pessoas imaginam: quarto secreto é fechar a porta do meu quarto e eu ficar lá com Deus. Quarto secreto é todos os lugares onde você invocar o nome do Senhor. A gente está deixando de invocar o nome do Senhor para as coisas sérias, para decisões que vão ter consequências, que vai desestruturar os nossos ambientes. Eu te convido nessa noite a ficar de pé, no nome de Jesus.